Boa tarde a todos. Agradecemos a vossa presença em mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Desta vez nós estamos presentes a partir de Luanda uma vez mais, mas de forma diferente. Desta vez nós estamos a participar numa mesa redonda por ocasião do Dia de África, mesa redonda intitulada De África para as Áfricas Diasporizadas do Mundo, e temos a participação não de um conferencista, mas de 4. Portanto, o formato de hoje é diferente do habitual. Eu passo desde já a apresentar a pessoa que vai moderar a sessão de hoje, que é o nosso confrade José Otávio Serra Vandunen, que estão a ver já. O confrade José Otávio Serra Vandunen é doutor em Sociologia, mestre em Sociologia e licenciado em Filosofia. É professor catedrático na Universidade Agostinho Neto e portanto, peço desculpa, este não está no silêncio por esquecimento. Eu dizia que o confrade José Otávio Serra Vandunen, portanto, além de professor catedrático na Universidade Agostinho Neto, é membro fundador da Academia Angolana de Letras, tem, portanto, uma série de pesquisas, dentre as suas áreas de investigação contam-se a exclusão e a inclusão social, e, portanto, uma área importante com alguns trabalhos pioneiros no domínio da sociologia do direito em Angola. Confrade José Otávio Serra Vandunen, passo a palavra desde já para apresentar os conferencistas e dirigir os trabalhos. Muito obrigado, boa tarde, muito obrigado, presidente da Academia, professor Paulo de Carvalho, meu querido amigo. Eu também cumprimento a todas e a todos neste Dia da África, que foi ontem, mas para nós o Dia da África é todos os dias, e eu acho que este mês é o mês todo da África, e por isso mesmo queria cumprimentar efusivamente todos os presentes, os que nos estão a acompanhar, dizer que pela ocasião deste dia a Academia entendeu fazer aqui uma mesa redonda com um debate que esperemos, temos a certeza que vai ser muito interessante, de África para as Áfricas diasporizadas do mundo, e nada melhor de convidar quem de facto está na diáspora. E neste sentido, nós hoje temos aqui um conjunto de 4 conferencistas, temos a professora Inocência Mata, temos a professora Patrícia da Silva, temos a professora Silvana Euclénio e temos o professor Dagoberto Fonseca, que me deram a informação que vai entrar um pouquinho mais tarde, que ainda não chegou. Eu vou começar por apresentar os convidados. Esta missão de apresentar os currículos é sempre um pouco espinhosa, porque os currículos são muito longos. Nós fizemos aqui um pequeno apanhado. Acho que também nos conhecemos mais ou menos todos e sabemos que estamos perante referências na área do saber importantes. Eu começava pela professora Inocência Mata, que é doutora em letras pela Universidade de Lisboa, é pós-doutora em estudos pós-coloniais pela Universidade da Califórnia, Berkeley, é professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na área de literatura, as artes e culturas, e investigadora do Centro de Estudos Comparatistas, é diretora do doutoramento em português de língua estrangeira e língua segunda. Na Universidade de Macau, de 2014 a 2018, foi vice-diretora do Departamento de Português, coordenadora do programa de doutoramento, tem várias pós-graduações, é autora de dezenas de ensaios publicados em periódicos nacionais e estrangeiros
nas áreas da literatura e culturas africanas, literaturas em português, estudos pós-coloniais e culturais. Entre as variadíssimas obras destacam-se Polifonias Insulares, Cultura e Literatura Santo Tomé e Príncipe, 2010, Francisco Terreira, As Múltiplas Faces do Intelectual, 2011, Ficção e História e Literatura Angolana, 2011, Discursos Memorialistas Africanos em Construção da História, 2018, e por aí vai. É uma obra vasta. Como eu costumo dizer, a professora Inocência é uma das nossas grandes referências nesta área do pensamento. A mim, pessoalmente, se me permitirem dizer, é mesmo uma referência, porque quando penso na diáspora, quando penso na minha diáspora em Lisboa, obviamente, na diáspora que eu vivi em Lisboa, obviamente tenho que pensar na Sensi, na Inocência Mata, na professora Inocência Mata, que foi sempre um motor que nos puxava para refletirmos sobre estas questões e todas as outras ligadas aqui ao continente africano. Por isso, professora Inocência Mata, muito obrigada mais uma vez por estar presente. Depois, eu acho que vou apresentar já os currículos de todos, não é, Paulo? E depois passo a palavra. Pode ser. A professora Patrícia Silva. Eu estou aqui a ver aqui nos meus alfarrábios. A professora Patrícia Silva nasceu em Luanda, Angola, realizou pesquisas sobre a aplicação da perspectiva de género e prevenção do HIV em Luanda, Angola, trabalhou com ONGs internacionais em África, na América Latina, nos Estados Unidos da América, implementando programas de saúde sexual e reprodutiva que salvam vidas, e defendeu com sucesso a igualdade do género e o empoderamento das mulheres nas políticas de saúde. Tem um mestrado pela Universidade de Nova Iorque, em administração pública, com foco em gestão pública e política sem fins lucrativos, e um doutorado pela Universidade de Tilburg, em sociologia, com foco em género. Tem também uma vasta lista de publicações, lidera a estratégia global do Fundo da População das Nações Unidas para promover o acesso à saúde e direito à qualidade para pessoas afrodescendentes, sob o princípio da Agenda 2030 de não deixar ninguém para trás, e em apoio à implementação do Programa de Atividades da Década Internacional para Afrodescendentes. A doutora Silva fornece um conjunto de expertises na implementação de programas ligados à advocacia, geração de evidências, dados das Nações Unidas, usando uma abordagem na ótica dos direitos humanos. Muito obrigado pela presença, professora Patrícia, muito obrigado por estar aqui conosco, e vamos passar a apresentar a professora Eu juntei aqui isto tão bem. Deu-me só um minutinho. Eu queria ainda dizer que a professora Patrícia da Silva vai fazer a sua apresentação nas experiências diaspóricas dos descendentes das vítimas da escravatura transatlântica. Vai ser por aí a sua abordagem. A professora Silvana Euclénia, que eu também cumprimento, nacionalidade brasileira, é graduada em História, é professora e educadora social, ativista do movimento social negro, aprendiz permanente sobre história, cultura e tradições de matriz africana, através de leituras diversas e da vivência em casas tradicionais de matriz africana, editora e mediadora no canal YouTube Pensar Africanamente, de modo que também cumprimento a professora Silvana Euclénia. E, por último, temos o professor Dagoberto Fonseca, que ainda não entrou, mas eu aproveito já para apresentar. Tem estado conosco aqui em várias sessões. É professor livre-docente catedrático da Faculdade de Ciências e Letras de Campos Araraquara, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, coordenador do Centro de Estudos de Culturas e Línguas Africanas da Diáspora Negra e do Laboratório de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Diversidade, coordenador científico do Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão. Está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp. De modo que esses são os nossos convidados. Peço desculpas, por questões de metodologia,
eu ia pedir que em até 15 minutos máximo, cada uma de vocês fizesse uma pequena intervenção para depois socializarmos aqui a mesa redonda com um debate, não só entre vocês, mas também entre vocês e todos nós que estamos a acompanhar. Pela ordem, eu vou começar dando a palavra à professora Inocência Mata. Professora Inocência Mata, tem a palavra, por favor. Zé Otávio, peço desculpa. Tinha-te mandado a informação, pois eu por acaso vi que pela apresentação a coisa estava distorcida. Não, a ordem não é Patrícia Silva, Silvânia Euclênio. Eu tenho aqui a ordem que traz o link, a Inocência Mata, Patrícia Silva, Silvânia Euclênio e Dagoberto Fonseca. Não. Então, não é. É pela Patrícia Silva? Exatamente. Sim, senhor, professora Patrícia Silva. Vamos em frente, tem a palavra. Boa tarde, muito obrigada, sem problema nenhum. Teria muito gosto em ir antes, depois não há problema. Bom, boa tarde, estimado moderador, caros colegas conferencistas, participantes aqui nesta conversa, que é bastante importante. Antes de mais, eu quero agradecer à Academia Angolana de Letras pela oportunidade de participar nessa mesa redonda. Como o Dr. José Otávio Vanduni já mencionou, eu vou concentrar a minha apresentação muito mais na diáspora constituída pelos descendentes das vítimas do tráfico de escravatura, sobretudo nas Américas, que é onde eu vivo, como também já foi referenciado. Portanto, nesse sentido, eu gostava realmente que tivéssemos em conta que existem diferenças fundamentais entre a diáspora africana, portanto, constituída pelos descendentes das populações escravizadas, que foram traficadas para as Américas e outras partes do mundo, e as diásporas mais recentes, digamos assim, pessoas como eu e outras que estão aqui, várias milhões, que por várias razões emigraram, maioritariamente de forma voluntária. Eu vou voltar mais tarde a esse tema, mas gostava que essa diferença estivesse bastante presente nas nossas mentes durante a minha apresentação. Portanto, o tema das diásporas é importante, é muito contemporâneo, nestes últimos anos, sobretudo depois aqui nos Estados Unidos, do assassinato do George Floyd e da Breonna Taylor em 2020, ainda mais. Por outro lado, também com a informação que veio ao de cima sobre a realidade que é ainda vivida pela população negra à volta do mundo e, sobretudo, nas Américas, durante a pandemia, o tema tem recebido realmente ainda mais atenção a vários níveis, incluindo movimentos nacionais, regionais e globais, e também vários diálogos a nível multilateral e intergovernamental. Portanto, as Américas, o continente, é a região onde vive o maior número da população afrodescendente, ou se preferimos, o maior número de população negra, portanto, fora do continente africano, com cerca de, por volta de 200 milhões de pessoas que se identificam como afrodescendentes. Infelizmente, é também uma região social e economicamente extremamente desigual. Estas desigualdades manifestam-se, sobretudo, onde essas populações negras representam, portanto, uma minoria racial e étnica. São desigualdades que são sistémicas e que são bastante persistentes. E como é que essas desigualdades se manifestam? Normalmente em investimentos limitados em comunidades afrodescendentes, leis que são pouco ou nada inclusivas. Eu ouvi o do morador que é um expert em inclusão e exclusão social, portanto, algo que provavelmente sabe melhor do que eu. Portanto, leis que são pouco ou nada inclusivas e que não tomam em consideração as necessidades e condições muito específicas, por razões históricas, em que vivem essas populações negras. Também, quando essas políticas inclusivas existem, encontram barreiras estruturais para a sua implementação, para serem implementadas. Por exemplo, elas existem, mas não são operacionalizadas, porque não foram orçamentadas, ou elas existem, mas não são implementadas porque não existe o poder político que realmente impulsione essas mudanças estruturais. Um outro aspecto que também é importante a referenciar é que, de forma geral, os afrodescendentes na região têm uma representação bastante limitada nos processos de tomada de decisão e formulação de políticas. Na maior parte dos países, portanto, aqui nas Américas,
ainda é realmente raro e normalmente razão para a celebração quando uma pessoa negra consegue obter um cargo político alto, e ainda mais raro quando se trata, por exemplo, de casos de chefe de Estado. Todos provavelmente que aqui presentes lembram-se quando Barack Obama ganhou as eleições, que todos saímos à rua para celebrar, ou mais recentemente a Kamala Harris, com o cargo de vice-presidente. Na região temos também a vice-presidente da Costa Rica, que acabou o mandato muito recentemente, e também a esse nível, digamos assim, presidencial do chefe de Estado, talvez a Francia Marques agora na Colômbia, pelo menos segundo as notícias que temos estado a seguir, portanto, uma grande possibilidade. Portanto, as condições de vida para grande parte das populações negras nas Américas é precária, com um acesso inadequado a serviços básicos, como a saúde de qualidade, a educação, a habitação, o acesso a um sistema de justiça que os trate realmente de forma igual. E como foi aqui referido, o meu trabalho focaliza-se muito na igualdade do género, portanto, não posso deixar de referenciar que essa realidade, que muitas vezes chega a ser bastante trágica, é ainda pior para a mulher negra, que não só tem que confrontar o racismo, mas também o sexismo e muitas vezes misoginia e outras formas de discriminação, violência e também, frequentemente, o feminicídio. As estatísticas de mortalidade materna, femicídio, gravidez adolescente, violação, são extraordinariamente mais altas para a mulher negra, em quase todos os países nas Américas. Na cidade de Nova Iorque, que é a cidade onde eu vivo, uma mulher negra é 12 vezes mais provável a morrer durante o parto do que uma mulher branca. Por cada mulher branca que morre, 12 mulheres negras morrem durante o parto por causas que são até muitas vezes que podem ser prevenidas. De forma geral, as taxas de desemprego e subemprego para a população negra são consideravelmente mais altas, 2, 3, 4 vezes, dependendo do país e da localidade, são mais altas em comparação com outros grupos raciais. No caso das mulheres, mais uma vez, a realidade é que a taxa de desemprego e subemprego também é a mesma, independentemente do nível de educação da mulher. O que é que eu quero dizer? Que pelas mulheres negras serem vítimas de múltiplas formas de discriminação, como eu referi antes, que interagem entre si, o efeito dessa discriminação é ainda pior, portanto, nas suas vidas. Por exemplo, se compararmos um homem branco e uma mulher negra, que acabaram de acabar a faculdade, vamos dizer que eram colegas, portanto, é 2 ou 3 vezes mais provável que o homem branco consiga o emprego do que a mulher negra, ou mesmo se os dois conseguem emprego, é muito mais provável que a mulher negra ganhe consideravelmente menos que esse homem branco. E para ser mais específica, as estatísticas mais recentes dizem, por exemplo, cada dólar que um homem branco com o mesmo nível de educação, que essa é a parte que é importante, com o mesmo nível da educação, cada dólar que um homem branco ganha, uma mulher negra ganha 63 centavos. Quer dizer que ela, para fazer o mesmo dinheiro que o homem branco, com o qual se graduou, que foram colegas de sala, ela tem que trabalhar o dobro do tempo. Portanto, o que o homem branco ganha num ano, ela tem que trabalhar mais ou menos 2 anos para ganhar a mesma coisa. Para além disso, as pessoas afrodescendentes estão muito mais representadas nas populações de rua, são muito mais representadas nas populações encarceradas, nas populações pobres, na gravidez adolescente, nos grupos HIV positivos, sofrem mais violência, etc. A criança negra é normalmente tratada como uma adulta nas escolas, é normal, é mais provável ser expulsa da escola, enquanto pela mesma razão, pelo mesmo comportamento, uma criança de outra raça, sobretudo da raça branca, recebe talvez um castigo mínimo, mandam para casa e volta no dia seguinte, etc, etc. A menina negra é super hyper sexualizada, é tratada como assanhada, aqui chamam-se sassy, né? Assanhada, malcriada e sem as sensibilidades que normalmente se usam para as crianças. Em muitos países nas Américas, as escolas não permitem que o uso do cabelo natural, por exemplo. As crianças, as meninas negras são usadas a usar
são forçadas a usar produtos químicos no cabelo ou a usar penteados que, portanto, limitem o afro, etc., não lhes é permitido, portanto, usar nas escolas. As pessoas negras foram e continuam a ser desproporcionalmente impactadas e afetadas pela pandemia. Com certeza, muitas das pessoas aqui presentes também viram durante a pandemia todas as reportagens que foram feitas sobre esse efeito nas comunidades afrodescendentes. A criança negra não conseguia ir à escola quando as escolas mudaram física para online. Por quê? Porque, como eu disse, são pobres, portanto, não têm acesso a computadores, não têm acesso à internet, e ainda tão grave como isso é o facto que nessas comunidades muitas dessas crianças usufruem do que se chama school meals, porque são pobres, as maiores refeições que essas crianças fazem é na escola, que são dadas, portanto, pelo governo, né, que dá a alimentação a essas crianças. E porque não iam à escola, porque as escolas fecharam, muitas dessas crianças entraram em realmente grandes dificuldades e eram, durante a pandemia, subalimentadas. Mas por quê? Porquê dessa situação? Os escravizados que foram, portanto, sequestrados para as Américas lutaram e eventualmente conseguiram, né, a sua emancipação, o direito a serem integrados na sociedade com os mesmos direitos que o resto das populações dos seus respectivos países. Mas a realidade é que existem ainda várias barreiras estruturais para o seu progresso e o seu desenvolvimento, para essas pessoas poderem realmente estar ao mesmo nível das populações maioritárias. E, de forma geral, é um assunto bastante complexo, mas de forma geral, isso deve-se ao facto que os sistemas sociais e económicos não foram criados para incluir a pessoa negra emancipada. Foram criados muito antes, né? E não foram modificados para fazer esse tipo de adaptação. Não foi criada uma forma intencional e sistémica de garantir que as pessoas que eram escravizadas pudessem, de forma concreta, ultrapassar a sua condição e poderem, sim, alcançar o mesmo nível de desenvolvimento dessas outras populações. Infelizmente, em muitos países ainda existe um sentimento forte anti-black, anti-negro, devido ao racismo e à ideologia de supremacia branca, que infelizmente, como toda a gente pode ver, continua a crescer. Tenho certeza que muitos dos participantes aqui ouviram sobre o massacre há mais ou menos 10 dias atrás, em Buffalo, onde 11 pessoas negras morreram, mortas por uma pessoa que se auto-identificou como racista e como alguém que acredita na supremacia branca. O assassinato do George Floyd, que aliás fez ontem, no Dia da África, 2 anos, é um outro exemplo muito específico do sentimento antinegro ou do racismo que ainda persiste muito forte em muitos desses países da diáspora. Ok. Eu quero voltar agora àquele comentário que eu fiz logo no início, sobre a diferença entre a diáspora descendente de escravos e, portanto, a diáspora mais recente. Eu muitas vezes ouço em conversas e em diálogos e sítios como este, esse conceito errado, que a diáspora moderna, portanto, a diáspora essa mais recente, não o descendente de escravos, é bem-sucedida ou mais bem-sucedida na diáspora, porque os afrodescendentes, portanto, os descendentes dos escravizados, são preguiçosos, lamentam-se muito, não querem fazer nada, querem viver do Estado e todas as outras ideias que são completamente erradas e, francamente, na minha opinião, derivadas de uma falta de informação e ou até mesmo de desinformação. Portanto, nesse sentido, é importante referir que os escravizados foram forçadamente, violentamente removidos das suas casas, das suas aldeias, das suas comunidades e transportados em condições completamente inumanas, que é impossível imaginar, para as Américas, portanto, sem escolha. Depois viveram séculos, o equivalente a várias gerações, maltratados, forçados a trabalhar literalmente até a morte, que normalmente era prematura, por causa das condições em que viviam, filhos arrancados dos braços, violações, tratados literalmente como objetos que pertenciam a um outro, correto?
e, portanto, viveram gerações essas condições completamente desumanas. Então, normalmente, quando tenho essas conversas, eu digo às pessoas, vamos usar a empatia, imaginar o trauma coletivo e o trauma individual que os escravizados e os seus descendentes sofreram e ainda sofrem hoje, porque são traumas que passam de geração a geração. Depois de tudo isso, as condições em que essas comunidades ainda vivem, temos que nos perguntar a nós mesmos que efeito poderá isso ter tido na psique das pessoas, individualmente e nas comunidades coletivamente. E, na realidade, quem somos nós para questionar por que essas comunidades, muitas vezes em várias partes das Américas, estão cansadas, tão zangadas, tão frustradas, porque querem ver uma mudança nas suas vidas e exigem muitas vezes mudança nas suas vidas, porque querem os seus... porque continuam a falar dos seus direitos não serem realmente respeitados da forma que devem ser. Por outro lado, a outra parte dessa conversa é que pessoas como eu e vários outros imigrantes voluntários, digamos, nós, na realidade, nós beneficiamos dos sacrifícios feitos por aqueles que vieram, na realidade, antes de nós. Porque as oportunidades que uma pessoa negra possa ter nesse país ou nesses países desenvolvidos, incluindo, por exemplo, ações afirmativas, etc., existem porque alguém, um descendente de escravos, lutou e provavelmente fez sacrifícios para que essas oportunidades pudessem existir para nós, que viemos depois, não é? A outra realidade também, que não todos, mas muitas das pessoas que imigram nesses tempos modernos, chegam já com uma educação. Portanto, como eu disse antes, uma educação de qualidade é extremamente complicada para a pessoa afrodescendente nas Américas. Portanto, nós chegamos já com educação. Patrícia, para chegar ao fim. Ok. E com outras benesses que essas pessoas aqui também não têm, né? Depois existe também uma visão romântica também da qualidade de vida das pessoas, portanto, desses imigrantes mais modernos. Eu queria só aqui referenciar, antes de acabar, umas coisas rapidamente, que realmente tem havido uma intenção nesses últimos 10 anos, de se aproximar mais a diáspora com a África. Vários projetos a nível ministerial e até presidenciais têm acontecido, tanto em África como na diáspora, o que eu acho que é importante, porque as pessoas da diáspora e a África podem ter realmente uma grande influência no desenvolvimento das duas regiões e, portanto, é uma conversa que, na minha opinião, devemos continuar a ter. Como é que a diáspora africana e o continente africano se podem continuar a aproximar e realmente beneficiarem das diferentes experiências, a aprenderem com os seus próprios desafios, que muitas vezes são comuns, e crescer juntos. Eu vou parar por aqui e então dar a oportunidade aos colegas. Muito obrigada, professora Patrícia. Trouxe aqui contribuições que certamente nos vão permitir ter aqui uma reflexão importante. Muito obrigada por essa sua abordagem. Eu passo imediato a palavra à professora Silvana Euclênio. Professora Silvana, por favor. Tenho o micro desligado. Ok. Sim. Por favor. Bem, boa tarde para vocês aí, já praticamente boa noite. Queria agradecer imensamente pelo convite para estar aqui com vocês, agradecer o Paulo de Carvalho, que intermediou aí os contatos com a gente de maneira tão eficiente e cuidadosa, e na pessoa dele saudar, obviamente, a Academia Angolana de Letras, quase que sai brasileira aqui, Academia Angolana de Letras, Paulo Otávio, a José Otávio, que está aí nos moderando esse nosso diálogo, Patrícia, professora Inocência Mata, que tem sido uma generosa colaboradora do canal Pensar Africanamente, que é o nosso canal do YouTube. Eu fico falar depois da Patrícia sobre a realidade da população negra na diáspora é desnecessário, né? Porque ela traz um diagnóstico, que ela traz muitos dados referentes à realidade nos Estados Unidos, mas que condizem perfeitamente com
a realidade dessa população no Brasil. O detalhe é que ela fala em 200 milhões aproximados de pessoas afrodescendentes nas Américas. Desses 200 milhões, a gente pode contar aí cerca de 100 milhões no Brasil, né? No Brasil, a população afrodescendente conta os 54% da população de um país que passa de 200 milhões de pessoas. Então, nós não somos mais minoria, aliás, provavelmente nunca fomos, mas houve um tempo em que a autoidentificação como afrodescendente, como negro, como preto, as pessoas ainda evitavam isso, então ficava fácil para nos colocar na condição de minoria, porque o censo refletia isto, né? A metodologia do censo também era criada para refletir isso, o que hoje não é mais possível. Todo esse quadro que ela traçou de desigualdade, de violências, de negação de direitos, aplica-se perfeitamente aqui para nós no Brasil. Com um detalhe, porque ela colocou a questão de que não foram criadas novas legislações e se manteve legislações do período escravocrata. No Brasil foram criadas muitas legislações para criminalizar as práticas africanas no Brasil, para criminalizar os corpos negros no Brasil, para impedir que essa população negra tivesse acesso à educação formal, acesso à terra, acesso a direitos básicos. Então, na contramão de se ter legislações que possibilitassem a descendência dos escravizados, o acesso a direitos, uma integração na sociedade, a gente teve legislações para criminalizar e para impedir o acesso a direitos básicos. Mas eu queria mais era colocar no sentido um pouquinho dessa presença africana no Brasil, porque o diagnóstico do grau de violência e desigualdade as pessoas têm, a não ser as pessoas, obviamente, que só leem o Brasil a partir das telenovelas, que não têm essa condição de nos enxergar como somos. O grau de violência aqui contra os corpos negros é algo que chegou a um nível inaceitável. Antes de ontem mesmo, tivemos mais uma chacina no Brasil, já consta 25 pessoas mortas nessa chacina, uma chacina promovida pelo aparato policial, e são constantes. Entre chacinas e assassinatos diários, nós temos um quadro que podemos dizer que é de genocídio da descendência africana no Brasil. E é um projeto do Estado brasileiro. Isso a gente encontra em diversos momentos, tanto do diálogo do Parlamento brasileiro, antes da Lei Áurea, que formalizou a abolição, como depois da Lei Áurea, que formalizou a abolição, como a gente encontra, por exemplo, também na participação do representante do governo brasileiro no Congresso Internacional das Raças, em Londres, em 1911, né? A fala dessa representação brasileira explicitou que no projeto brasileiro, em 100 anos, não haveria mais negros no Brasil. Então, é um projeto de Estado, realmente, de extermínio. Mas nós estamos aqui. A presença da descendência africana no Brasil, ela é muito pungente, né? Muito pungente, tanto na forma como se organiza, como na forma como preserva e mantém tradições africanas. Nós, no Brasil, a gente, embora tenham vindo povos diversos para cá na condição de escravizados, tivemos aqui pelo menos 5 milhões de pessoas africanas traficadas para o Brasil no período da escravidão, pelo menos 5 milhões. Óbvio que de uma diversidade imensa de povos, mas a presença mais marcante que nós encontramos hoje aqui é dos iorubás, dos Fons e de mais de um segmento banto, a presença muito grande, muito forte do Kikongo, do Quimbundo. Isto se reflete tanto no português falado como língua oficial no Brasil, como também
mais preservado dentro das casas tradicionais de matriz africana. E elas não são poucas. Essas casas tradicionais de matriz africana no Brasil, chamados terreiros, ou com outras denominações, roças, abaçás, inzo, não são poucas. Nós não temos pesquisas muito concretas, mas uma pesquisa que tivemos a oportunidade de fazer quando estávamos no governo federal, foram 5 grandes cidades brasileiras pesquisadas. Nessas 5 grandes cidades brasileiras, nós encontramos mais de 5.000 casas tradicionais de matriz africana. E são pessoas que se colocam como autoridades, como lideranças, que procuram ou preservar ou recuperar o idioma raiz das suas casas, a culinária, indumentária, técnicas, práticas medicinais, tecnologias de sobrevivência. E nós costumamos dizer que, a despeito dessa violência toda e desse projeto de Estado de extermínio, nós chegamos até aqui e somos maioria da população, especialmente porque as comunidades, as favelas, as comunidades vulnerabilizadas e as casas tradicionais de matriz africana preservam valores dessas tradições de matriz africana. Há uma relação de muita solidariedade, há uma relação de cuidado mútuo, que nós herdamos desses valores que vieram nos corpos e nas mentes negras no período da escravidão. Só que essa realidade de violência incide também sobre essas casas tradicionais de matriz africana nos terreiros, sobre suas lideranças e suas autoridades. E talvez de maneira ainda mais cruel sobre elas, porque fica meio que como um assinte, como assim? Né? Nós estamos aqui há 500 anos tentando destruir o seu sagrado, tentando destruir esse nome, tentando destruir as suas práticas de vida, e vocês subsistem? Como assim? E com o avanço hoje das igrejas neopentecostais, eu sei que algumas delas brasileiras estão também em Angola, fundadas no Brasil, essas igrejas, elas assentam toda a cosmovisão delas na criminalização e na demonização das tradições de matriz africana. Então, e isto, até vou pegar um exemplo que ocorreu recente, que ocorre todo dia, de se invadir um terreiro, destruir o sagrado, agredir as pessoas. Mas esta semana passada, numa celebração de aniversário de uma cidade, de uma celebração pública, com financiamento público, um pastor discursou conclamando a população a acabar com os terreiros da cidade e a salvar a alma dos pais de santo e das mães de santo. Então, essa violência ela está estabelecida, tanto por parte do Estado como da sociedade em geral. Do ponto de vista dessa relação nossa com a África, eu acho que a sociedade civil aqui sempre, de alguma forma, procurou alimentar esse contato, essa relação, ainda no período da escravidão, né? Pessoas libertas buscavam mercadorias e mantinham essa relação. Hoje a gente encontra muito mais acentuada essa relação do ponto de vista da sociedade civil, mas eu acho que os estados nacionais, os governos precisam se posicionar. Nós sabemos que não vai partir do Brasil, obviamente, a concretização dessa relação no nível que nós, população negra brasileira, queremos. Né? Nós tivemos um avanço na relação do Brasil com a África no governo do presidente Lula, mas também sabemos que foi muito do ponto de vista de propiciar a chegada do empresariado brasileiro em solo africano e com projetos tão predatórios
de um capital tão predatório como você tem o da China, como você tem da Europa e assim por diante. Não é essa a relação que nós, povo negro, brasileiros, queremos com a África, e não é essa a relação que nós estabelecemos com a África. Então, nós sabemos que do governo brasileiro, isso não vai ocorrer. Vivemos hoje um governo fascista, extremamente violento, que é racista, é misógino, que comemora chacinas de pessoas negras, comemora o atual mandatário do governo Brasil, comemorou a chacina ocorrida essa semana numa favela do Rio de Janeiro. Mas nós temos muita esperança de que dos governos africanos partam um olhar diferenciado para a população negra na diáspora. Temos muita esperança que se posicione em relação a essa violência que incide sobre as nossas populações, sobre as nossas culturas, sobre os nossos corpos. Isso é algo que, nesse diálogo de Sexta Região da África, nós queremos colocar muito firmemente. Nós precisamos que os Estados nacionais africanos se posicionem em defesa da cultura e da descendência africana nas Américas. E no Brasil, com esse projeto de extermínio, de genocídio estabelecido, é uma necessidade premente que nós temos. Bom, eu agradeço e estou aberta aí para dar continuidade ao diálogo. Seu microfone. Muito obrigada, professora Silvana Klein, trouxe-nos aqui grandes contributos, complementando aqui o que a professora Patrícia Silva tinha também colocado, e eu passo de imediato a palavra à professora Inocência Mata. Agora sim, professora Inocência Mata, por favor. Muito bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez na Academia Angolana de Letras, que é também a minha casa, portanto, enfim, não quero que me agradeçam, porque é também a minha casa e é meu dever também estar aqui e particularmente falar desta questão da diáspora. A professora a Silvani deixou assim uma grande facilitou o meu trabalho, porque eu ia precisamente falar dessa questão da Sexta Região. Eu tinha pensado falar da questão da União Africana, portanto, da OUA, depois da União Africana, e depois essa questão da Sexta Região, que é uma instituição da União Africana. E não da OUA, é da União Africana, porque foi em 2003 que na Cimeira dos Chefes de Estado, portanto, se reconheceu a diáspora africana como a sua sexta região. Portanto, a África tinha apenas 5 regiões, mas agora tem 6 regiões, e que foi definida essa sexta região como pessoas de origem africana que vivem fora do continente, independentemente da sua cidadania, da sua nacionalidade. Isso está bem explícito: cidadania e nacionalidade, e pessoas que estejam dispostas a contribuir para o desenvolvimento do continente e para a construção da União Africana. Ora, isso para mim é muito importante, e é por aqui e é isso que eu enfim, queria trazer, essa construção. O que é que as pessoas que estão fora, sejam elas, não importa a cidadania e a nacionalidade, podem fazer para a construção de África. Aí, há uns 2 meses, o comandante Pedro Pires fez numa entrevista muito importante, que eu aconselhava que as pessoas vissem. Ele disse: bem, eu estou a dizer isso, mas isso é de quem não está na política.
E ele fez uma série de considerações sobre o funcionamento da União Africana, e uma das coisas que ele disse, aliás, criticou imenso a inércia da União Africana quando foi de bombardeamentos da NATO, foi a inércia da União Africana. Aliás, as palavras dele, hoje nós temos um problema que não foi causado por nós, não é? Que é a Líbia. E faço parênteses para dizer que eu critico imenso, eu diria até que eu tenho uma raiva dos governantes africanos que na altura não souberam fazer frente fazer frente em termos verbais, claro, né? Porque a NATO bombardearam a Líbia e reduziram a Líbia e transformaram a Líbia no viveiro de jihadistas que é hoje. Portanto, ele faz uma crítica muito coisa, e uma das coisas que ele diz é precisamente que é preciso substituir a lógica concorrencial pela lógica cooperativa. E é uma das coisas que nós aqui, portanto, na Europa, na diáspora da Europa, o que nós temos vindo a fazer é um trabalho de visibilização do papel dos negro-africanos na construção da Europa. Ainda ontem foi inaugurada uma exposição em que, portanto, três académicos, em que é mostrado precisamente o papel que os africanos e os negros tiveram desde 1911, logo depois da proclamação da República, até 1933, a constituição do pós-golpe de Estado, portanto, pós-golpe de Estado Novo, né? Portanto, o fim do regime militar e o Estado Novo. E o que nós vemos, na verdade, essa tem sido a nossa luta, é trazer para a luz e fazemos essa luta não apenas em termos de investigação, e esse é um trabalho de investigação, trazer papéis, portanto, o papel que jornalistas na imprensa, como por exemplo, que fundaram entre 1911 e 1933, até que começou, portanto, com o início do Estado Novo e a repressão, jornais fundamentais, republicanos, todos eles, como o Negro, A Voz da África, Tribuna da África, Portugal Novo, A Nova Pátria, África Magazine, África, Correio da África, a Mocidade Africana, que são jornais que foram muito importantes para a consolidação da República em Portugal. Portanto, ponto número 1, o que é que nós temos feito? Nós temos trabalhado na visibilização da nossa presença portanto, na Europa, e que não data de depois da descolonização, não, ela data do século XV. A nossa presença aqui, a presença dos negro-africanos é do século XV, e é todo um trabalho que temos vindo a fazer, portanto, através da história, da antropologia, da literatura, que é o meu campo, portanto, a literatura, como é que os negros... E literatura é essa, obras essas que têm sido obscurecidas, que não têm sido sequer, que nós estamos a pugnar pela reedição de muitas obras de autoria de autores afrodescendentes, portugueses afrodescendentes, não é?
porque um dos problemas de Portugal, que eventualmente os outros países da Europa já estão mais adiante, é considerar que um negro não pode ser português. Português é só, aliás, isso foi dito por um deputado que foi eleito nas últimas eleições. Os portugueses são caucasianos. Isso foi dito com todas as letras. Portanto, o António Costa nem sequer português é. É isso que ele quis dizer. Quando ele diz que os portugueses são caucasianos, o que ele está a dizer é que o primeiro-ministro de Portugal não é português. Portanto, o nosso trabalho tem sido precisamente pela visibilidade, não é? Pela visibilização do nosso contributo para a construção deste retângulo que dá pelo nome de Portugal e que os outros, aliás, portanto, nós vamos no seguimento daquilo que os negro-africanos e afrodescendentes estão a fazer em França, nos Estados Unidos, na Alemanha, nos países da Escandinávia, e Portugal é sempre, portanto, sempre os últimos. É sempre os últimos. E qual é, por exemplo, o trabalho que se pode fazer na academia? Eu sempre fui contra o discurso, porque existe um discurso do ativismo e os ativistas dão o peito às balas, mas há um certo ativismo que tem, na minha perspectiva, que tem um pecado, é um equívoco, é fazer um discurso contra a academia. Agora menos, precisamente por causa do nosso trabalho. E nós dizemos assim, é preciso não esquecer que os preconceitos, os estigmas, são construídos nas academias. Portanto, tem que ser um trabalho de mão dupla. São construídos através de uma pseudociência nas academias. E eles têm que ser desconstruídos nas academias. Não é? É precisamente isso que eu faço. Por exemplo, eu dou aulas num curso da Faculdade de Letras, que é o curso de Estudos Africanos. E na última avaliação, uma das críticas, porque os cursos são avaliados, os cursos das universidades públicas estão avaliados ciclicamente, na última avaliação, uma das críticas que foi, uma das críticas feitas, e para essa avaliação, os professores têm que fornecer os materiais que utilizam, os programas e tudo, e uma das críticas feitas é precisamente que um curso de estudos africanos, que a bibliografia tem poucos autores africanos. E houve dois colegas que se sentiram muito ofendidos. E um disse assim, eu não olho para a nacionalidade e para a cor das pessoas quando faço uma bibliografia. E eu respondi-lhe, e no entanto, todos os teus... todas as obras que tu indicas são de brancos, são de homens brancos. Que coincidência, não é? Não olha para a bibliografia, para a cor das pessoas e, no entanto, toda a bibliografia é de homens brancos. Portanto, qual é o meu trabalho? Precisamente é trazer, portanto, para a minha bibliografia, para levar os meus alunos a conhecerem os filósofos africanos, os historiadores africanos, os sociólogos africanos, os antropólogos africanos, porque uma das coisas, uma das nossas grandes fragilidades é precisamente que a construção do conhecimento, como disse Kizerbo na sua famosa entrevista, a construção do conhecimento ainda se faz na Europa, ainda se faz no Ocidente. E nós temos precisamente que mudar o paradigma geográfico da construção do conhecimento. Nós temos que trazer os africanos, portanto, nós temos que citar os africanos. Uma das críticas que eu faço sempre quando estou a arguir um trabalho
um trabalho acadêmico sobre a África, eu vou logo ver qual é a percentagem. É preciso trazer africanos. Tá? É preciso, não se pode estudar a África só na perspectiva de europeus. Por muito que gosto. Eu gosto muito de África. Não me interessa se você gosta de África ou deixa de gostar. Estou nem aí. Não é? Eu até nem estou preocupada, pode nem gostar. Tenha que conhecer o que os africanos pensam de si próprios. Esta é, na minha perspectiva, esta é a minha, e eu acho que é de muitos, não é a minha, é de muitos. Não é? A nossa perspectiva é precisamente trazer para o Ocidente a perspectiva dos africanos sobre si próprios. Para que a construção do conhecimento não seja feita, não sobre a África, não continue a ser feita na Europa. E com isso termino, enfim, eu trouxe um texto de 4 páginas, acabei de não ler nada, mas e com isso, portanto, termino dizendo que, na verdade, nós somos muito responsáveis, os académicos somos muito responsáveis por essa subalternidade que ainda vigora sobre a África. Eu digo, logo na primeira aula, eu pergunto aos meus alunos como é que se chama um académico que estuda a África? Africanista. E como é que se chama um académico que estuda a Europa? Não tem nome. Não é verdade? Não tem nome. Portanto, eu detesto a palavra africanista. Não uso a palavra africanista. Não é? Porque qualquer europeu que leu 3 livros sobre a África é africanista. Eu estou aqui, fiz todo um estudo sobre literatura portuguesa, acham que me convidam quando é para falar sobre literatura portuguesa? Não convidam. Não é? Não convidam. Mas qualquer professor, qualquer colega meu de literatura portuguesa pode falar sobre literaturas africanas. E eu estudo literatura portuguesa, claro, eu não sou estudiosa de Camões, Pessoa, essa de Queiroz, Gil Vicente, os grandes nomes, mas estudo a literatura portuguesa contemporânea, estudo a presença de África na literatura portuguesa, não é? Estudo a literatura de autoria, a literatura portuguesa de autoria afrodescendente, mas não consideram que eu seja de estudos portugueses. Portanto, são essas subalternidades, é contra essas subalternidades que nós temos que trabalhar. A Chilembembe disse que uma das coisas que conseguiram fazer na Witwatersrand é precisamente formar um departamento de estudos europeus. Por que é que eles não estudam e nós não estudamos? Nós temos que estudar a Europa. Nós temos que estudar a Europa. Eles estudam, têm teorias, não é? Que nós vamos citar, não é? E nós não os estudamos. Não é verdade? Portanto, isso, na minha perspectiva, quando se fala da 6ª região, é também a construção de um conhecimento sobre a África, um conhecimento a partir do nosso olhar, que depois é difundido. Muito obrigada, professora Inocência. Esta é a professora Inocência Mata. Eu acho que as intervenções acabaram por se complementar. Nós tínhamos agora o professor Dagoberto, que acabou de nos informar que infelizmente não vai estar presente, que está numa outra atividade internacional sobre o Dia da África. Enfim, isto é um momento em que há algum engarrafamento em termos de atividades. Pronto, é uma pena. De qualquer das maneiras,
Tivemos aqui 3 belíssimas intervenções, como eu disse, se complementaram. Elas olharam para a ausência de políticas públicas de inclusão dos afrodescendentes, olharam para a necessidade do papel dos governos africanos terem uma atitude em relação à nossa diáspora, olharam para a questão de nós africanos e acadêmicos e não só repensarmos também em relação ao nosso próprio papel. E uma das coisas que eu estava aqui a pensar, a ouvir da professora Inocência Mata e as outras colegas que antecederam, é que às vezes nós estamos a falar de novos temas com velhos problemas, ou seja, voltamos, sempre que se comemora o Dia da África, nós voltamos a um discurso e uma abordagem que é antiga, que é velha. Quando falo com os meus colegas no Brasil, está presente, quando falo com os meus colegas da diáspora na Europa, está presente, e por isso mesmo foi muito importante essas contribuições. Como é tradição aqui na Academia de Letras, nós vamos abrir para o debate. Eu vou pedir que as pessoas que quiserem intervir sejam objetivas, concretas, se dirigirem alguma pergunta à mesa, levantem aqui um mecanismo de se levantar a mãozinha para pedir a palavra e que, de facto, não se faça uma outra abordagem, mas que se coloquem perguntas concretas para que as pessoas da mesa, para que as colegas possam responder. Está aberto o debate, por favor. Ninguém ainda com coragem? Então, eu coloco uma pergunta à professora Silvani. Professora Silvani, de facto, quando se fala da diáspora nas Américas, mais concretamente no Brasil, a gente percebe que há uma dinâmica de discussão, de debate, de afirmação dessa própria diáspora, dos afrodescendentes, em relação a todas as questões aqui colocadas. Mas também percebe que, por vezes, ou pelo menos fica essa sensação, que, por vezes, falta alguma união, falta alguma solidariedade de base para se atacar problemas que tenham a ver com estas questões tão candentes que colocou aqui. Eu gostaria de ouvi-la em relação a esse papel de uma união maior entre os vários intervenientes dos grupos afrodescendentes em relação aos problemas que vivem, não só do tema da referência histórica, mas do tema mais contemporâneo das preocupações que os colocam. Esta é uma questão que eu gostaria de colocar à professora Silvani, mas eu tenho aqui o Zé Gonçalves, que também quer colocar uma questão, e depois o professor Paulo Carvalho. Se calhar vamos juntar um grupo de 3 ou 4 questões para depois vocês poderem responder. Professor Zé Gonçalves, por favor. O micro. Pensei que o micro era ligado automaticamente, daí foi ligado daqui. Bom, eu vou fazer uma pergunta. Como ninguém fala, vamos animar o debate, eu não estava com intenção de falar nada, né? Mas vamos colocar assim, para a professora Silvani, eu vou naturalmente colocar uma questão do Brasil, porque eu tenho dupla nacionalidade, brasileira e angolana, né? Então, vou colocar uma pergunta que é o seguinte, quer dizer, se a desigualdade, na opinião dela, não é uma característica histórica do Brasil e consequência da colonialidade do poder no Brasil. Eu acho que não preciso explicar o que é colonialidade do poder, porque neste país, quem proclamou a independência foi o chefe do poder colonial, Galto. Isso deixou marcas na história até hoje, e a gente constata, quem trabalha com economia, que é o meu caso, a gente constata que realmente o fenômeno da desigualdade é um fenômeno presente na história econômica do Brasil sempre, e se traduz por 3 componentes nessa desigualdade. Entre a região, entre a gênero e entre a cor, ou raça, se quiserem chamar. Quer dizer, quem vive pior no Brasil, se alguém for simultaneamente mulher, negra e nordestina, tem 98% de chance de estar na base da pirâmide social. Então, a minha pergunta para a professora Silvani é se ela não acha que o racismo é mais uma das componentes desta estrutura de desigualdade que foi desenhada para o Brasil desde o tempo colonial e que se manteve até hoje. Obrigado. Obrigado, José Gonçalves. Professor Paulo Carvalho. Se calhar o Antônio Quino pode ser antes? Pode ser, Antônio Quino também pode ser. Confrade Antônio Quino, por favor. Tem o micro desligado. Muito obrigado pela palavra, acadêmico
Serra Vandunem. E obrigado pela oportunidade ao presidente. Bom, eu, na verdade, gostaria de colocar uma pergunta muito... uma inquietação que tenho, não é? Certa vez um poeta brasileiro disse-me algo curioso, é que quase todo cidadão brasileiro de origem europeia tem uma nacionalidade de um país europeu e que os chamados afrodescendentes não se conseguiam identificar com um país de origem africana de concreto, exatamente também porque não havia sensibilidade por parte dos países africanos. O que eu gostaria de saber é qual é o olhar que têm as nossas três conferencistas, qual é o olhar que têm enquanto estando na diáspora, qual é o olhar que têm de África em si? Obrigado. Obrigado, académico Antônio Quino. Professor Paulo Carvalho, por favor. Muito obrigado, caro confrade José Otávio Serra Vandunem. Bom, eu queria fazer algumas considerações a respeito do que foi dito. Não tenho propriamente uma pergunta. Muito brevemente, quero contar um episódio que ocorreu comigo, sendo eu reitor de uma universidade pública angolana. Desloquei-me a Portugal para firmar um protocolo de cooperação com uma universidade portuguesa de renome, uma universidade de Lisboa, inclusivamente, e enquanto negociávamos, eu apresentei a seguinte questão: sim senhor, vamos incluir a vossa presença em júris de doutoramento na nossa universidade, mas agradeço que haja contrapartida, que nos incluam também em júris de doutoramento por cá. E a aceitação foi imediata. Sim, senhor, nós concordamos, mas pronto, nós aqui até temos poucas teses de doutoramento sobre a África, então não vai ser muito possível vocês terem essa contrapartida. Ou seja, os colegas portugueses tinham todo o direito e a obrigação de estar nos júris nossos que abordassem Angola, África, mas nós não tínhamos e continuamos a não ter o direito de integrar júris de teses de doutoramento que abordem a Europa. Portanto, nós só podemos estar em júris de doutoramento em que sejam abordados temas relacionados com a África, uma aberração de todo o tamanho. Obrigado. Obrigado, professor Paulo Carvalho. Eu vou passar primeiro à professora Silvani, a quem foram dirigidas duas outras perguntas, para depois fazer uma ronda pelas demais colegas da mesa. Doutora Silvani, por favor. Tem que ligar o seu micro. Tem que ligar o seu micro, doutora Silvani. Eu peço desculpa, é que agora aqui o atraso é meu, como estava desligado, está lá embaixo, eu tenho que descer. Ok, já encontrei. Por favor. Ok, agora sim. Obrigada. Bom, Zé Otávio, em relação a essa questão que faltaria união entre as várias organizações, os vários expoentes dos processos de luta da população negra no Brasil, nós somos muito acusados disso no Brasil. E eu costumo dizer o seguinte, por que a esquerda pode ter vários segmentos, por que os sindicatos podem ter vários segmentos, e nós, população negra, não podemos? Eu acho que isso tem a ver, no Brasil, com a negação do direito de humanidade, porque o humano é diverso. E nós também temos direito a sermos diversos. E há que se considerar que nas grandes pautas que
que são fundamentais para a população negra, essa diversidade, essa diferença, ela não está colocada, né? Os vários segmentos se unem diante das grandes pautas, né, estruturais para a vida da população negra, mas se colocam em organizações diferentes. Algumas são vinculadas a partidos, outras são vinculadas a sindicatos, outras tentam se colocar de maneira autônoma. Eu mesma venho de uma linha de organização do movimento negro que sempre se colocou de maneira autônoma em relação a partidos, em relação a sindicatos, e quando nos perguntam se são de direita ou esquerda, eu costumo dizer somos africanistas, e vou muito na linha que Sueli Carneiro também colocou e que se usa muito no Brasil, né? Entre a direita e a esquerda, nós continuamos negros. E isso é muito importante para entender também a questão, eu não sei o nome do senhor que trouxe a questão da desigualdade enquanto uma consequência da colonização. Josué Gonçalves. Tá, obrigada. E isso me leva também a colocar o seguinte, sim, é óbvio que a desigualdade no Brasil ela foi construída nesse processo todo histórico, e claro que a colonialidade se mantém hoje na estrutura de poder da organização da sociedade. A questão é que sempre se estruturou para colocar a população negra na base da pirâmide, para controlar os corpos negros, para negar direitos à população negra. Tanto assim é que, mesmo quando nós conseguimos eleger governos mais populares, mais democráticos e populares, nós não somos incluídos. Então, esse poder que está estabelecido no Brasil, as pessoas até perguntam por que a gente não vê grandes manifestações como a gente vê nos Estados Unidos. Na minha opinião, tem tudo a ver com esse estado de terror permanente que o Estado brasileiro constitui em cima dos corpos negros, em cima dos conhecimentos. Então, ainda que seja uma estrutura herdada, uma estrutura colonial, ela, desde a sua formação até os dias atuais, ela se organiza para manter os corpos negros nesse estado de subalternidade, de controle e de violência permanente. Por outro lado, e aí quando você diz assim, tanto é que essa desigualdade ela tem região, ela tem gênero, ela tem cor, raça, exatamente, né? São as regiões de maioria negra, embora hoje a gente pode dizer que São Paulo é um estado que tem uma grande população negra, mas tem população migrante, né? Não é da origem da formatação do estado, né? É a questão de gênero, a mulher negra na base da pirâmide e, obviamente, a questão de raça. Isso é tão grave no Brasil, e o racismo não é mais um componente, ele é o componente estruturante primeiro da desigualdade e da violência no Brasil, que nos nossos processos de luta, por exemplo, para entrar nessa brecha dessa democracia mal achambrada que é a brasileira, e conseguirmos eleger uma ou outra pessoa negra, isso me perguntam muito também, por que não se elege negros? Eu digo, isso não depõe contra a população negra, isso depõe contra a democracia brasileira, a forma como ela está estruturada para garantir a desigualdade. Essa semana, inclusive, nós dialogamos no canal Pensar Africanamente o histórico de supressão de votos da população negra no Brasil, não é? A forma, as estratégias de supressão de votos. Mas voltando aqui, então, mesmo quando a gente elege uma pessoa negra para a estrutura de poder, essa pessoa passa o mandato inteiro em luta ou pela vida, ou pelo mandato, ou como a única pessoa expoente de todas as pautas estruturantes para a população negra no Brasil. Então, é muito violenta a forma como se articulou as coisas aqui. E voltando um pouquinho, Zé Otávio, porque aí falando aqui eu me lembrei que eu queria dizer para você o seguinte, em relação à questão da falta da união. Isso pode ser enxergado nas organizações formalmente constituídas, mas se você vai para as comunidades onde a maioria da população negra, há um processo de união, de solidariedade, de cuidado mútuo tão grande
que, se não fosse isso, eu acredito que o Estado brasileiro teria sido vitorioso e teria nos destruído em 100 anos, como ele anunciou em 1911. Então, uma coisa é a gente olhar para as organizações formalmente constituídas. Outra coisa é quem vem ao Brasil, normalmente, ou fica na academia, mas se você vai para as comunidades, você tem essa percepção. Isso são tecnologias de sobrevivência que as nossas comunidades negras desenvolveram a partir da manutenção de ferramentas, de epistemes africanos que vieram para o Brasil. Então, essa relação para a população, essa relação de solidariedade e cuidado mútuo está posto. E talvez seja a ferramenta mais importante para a nossa sobrevivência e manutenção no país. Nós estamos nos encaminhando agora para uma nova eleição, estamos em luta para derrubar o governo fascista. Eu não falo o nome, porque eu não falo o nome do presidente mesmo no meu canal, em nenhum lugar que eu vou, porque, embora a gente esteja aqui numa sala fechada, mas se eu estivesse num lugar que tem algoritmo, o fato de eu colocar o nome dele impulsionava ele. Então, eu não falo, eu chamo de o inominável, não é? O capiroto, que no Brasil a gente usa, que hoje está no poder no Brasil. Nós estamos nos encaminhando para uma nova eleição, estamos em luta para eleger Lula de novo. Mas o Lula, se vocês pegarem as fotos das grandes cerimônias que envolveram a candidatura dele até o momento, não tem uma pessoa negra participando das articulações. Não tem uma. Ou seja, ele provavelmente vai voltar ao poder e nós precisamos que ele volte, porque é a nossa chance de nos livrarmos do fascismo que está estabelecido, mas o projeto de governo que ele desenha vai ser o mesmo. Terá alguns avanços para a população negra? Sim, terá, mas não teremos avanços estruturais e fundamentais para a população negra e também não teremos para a relação com o continente africano, se continuarmos na toada da construção que nós estamos desse governo. Bom, sobre essa questão da origem africana, muito rapidamente, Antônio Quino, no Brasil há um mito de que queimaram toda a documentação referente à escravidão, que nós não temos como nos referenciarmos a um território, a um povo africano. Atualmente, nós temos uma rede de historiadores e historiadoras negras que tem preenchido grande parte dessas lacunas. É verdade que parte da documentação foi queimada, é verdade. Mas nos arquivos cartoriais tem muita coisa preservada que precisa ser estudada e pesquisada, e, obviamente, como a Academia Brasileira ela é absolutamente eurocentrada, a nossa presença na Academia Brasileira é nova, é recente, e aí temos que reconhecer, basicamente, a partir das ações afirmativas que vêm com os governos do PT, e aí a gente começa a ir em busca desses documentos, preencher essas lacunas. Mas nós temos uma coisa no Brasil que a gente chama de DNA cultural. Eu não sei, do ponto de vista biológico, de onde... eu sou descendente de que povo africano, de que parte da África? Eu não sei. Mas eu fui criada no Brasil vivenciando cultura iorubá. Então, para mim, isso é um DNA cultural que deveria me dar direito à dupla cidadania. Como eu tenho, por exemplo, trabalho muito, por exemplo, com Cota Mulangi, Makota Mulangi, por exemplo. Ela não sabe qual é o DNA biológico dela, mas o DNA cultural dela é banto. Provavelmente quimbundo ou kikongo. Então, nós achamos que, a partir desse DNA cultural que está colocado, essas pessoas deveriam ter o direito de reivindicar a dupla cidadania e os governos africanos deveriam constituir formas desse reconhecimento. Acho que é isso. Muito obrigado, Silvani. Eu ia pedir à professora Patrícia Silva e à professora Inocência Mata que comentassem também a questão colocada pelo Antônio Quino, que, na verdade, colocou a questão a todas da mesa. Por favor. Para depois fazer uma outra ronda. Antônio, quer dizer, a questão é legítima, mas ela não é assim tão... Ela não é tão... ela é legítima, mas talvez não seja adequada. Não sei. O primeiro cemitério de pessoas escravizadas
no tráfico transatlântico em Lagos. É de 1444. Eu fazia parte do Comitê Português para a Rota do Escravo quando esse cemitério foi descoberto por acaso. Estavam-se a fazer fundações para a construção de um parque de estacionamento e lá foram descobertos esqueletos de pessoas algemadas. Se vocês puserem, se googlarem Lagos, cemitério de escravos, vão lá aparecer imagens terríveis, pessoas algemadas, etc. Então, e o que é que se está a fazer? Isso foi para a antropologia forense, não é? Os esqueletos estão na Universidade de... Bem, eu não quero falar de todo o trabalho que a Isabel Castro Henriques, que era presidente do Comitê Português para a Rota do Escravo, todo o trabalho que o comitê teve para suspender os trabalhos. Vocês não imaginam. Porque, como é que é? Então, nós já pagamos. Nós queríamos construir o parque de estacionamento. Não imaginam o trabalho que foi. Mas os trabalhos foram suspensos, os esqueletos retirados, estão na Universidade de Coimbra e construiu-se o parque de estacionamento e uma... como é que se chama isso? Uma espécie de... não é memorial, não é memorial. Eu vou me lembrar do nome. Está na Universidade de Coimbra para quê? Para se descobrir as origens. De onde é que essas pessoas escravizadas, de onde é que vinham? Eu não sei, muito sinceramente, possivelmente eu estarei a ser bastante, enfim, politicamente incorreto. Eu não sei se é mais importante, ou isto é, eu estou mais preocupada neste momento com a xenofobia de muitos países africanos em relação aos imigrantes africanos do que esta questão. Eu sei que houve americanos que pagaram balúrdios para saberem de onde é que vêm e têm nacionalidade do Ghana, da Nigéria, de não sei quê. Os mesmos países que negam residência e nacionalidade aos imigrantes dos países limítrofes. Eu faço-me entender? Para mim é muito mais grave isso. É muito mais grave isso. O que acontece na África do Sul em relação aos imigrantes zimbabuanos ou moçambicanos, o que acontece em Cabo Verde em relação aos imigrantes dos países, portanto, de Senegal. Desculpem, mas eu estou muito mais preocupada com isso. Quer dizer, estou muito mais. Eu acho que a minha primeira luta é precisamente fazer com que os governantes africanos deixem de ver os imigrantes africanos como... Eu ouvi um governante angolano a referir-se a nacionalidades de risco, a referir-se a determinados imigrantes como nacionalidades de risco. Eu disse, mas o que é que o senhor quer dizer com isso? Nacionalidades de risco. Portanto, António Quino, ela é legítima, mas não sei se ela é adequada. Nós temos problemas muito mais prementes em África com os imigrantes africanos nos países africanos. Obrigado. O que é legítimo também, Silvani, eu acho que sim, se souber, mas
Os problemas dos imigrantes africanos em África a forma como eles são tratados nos países africanos é vergonhosa. É vergonhosa. E não sei se é falta de sensibilidade dos... É falta de sensibilidade dos Estados, claro que é. Então, um governante que se refere aos imigrantes como nacionalidade de risco, desculpem lá, quer dizer, nem a Le Pen, se fosse a Le Pen, eu ainda admitia. Um governante angolano a dizer nacionalidade de risco. Enfim, pronto. É isso que eu tenho a dizer. Professora Patrícia da Silva, por favor. Ok. Obrigada às minhas colegas aqui no painel. Eu, só para terminar, queria fazer dois pontos rápidos. O primeiro, e eu acho que eu disse isso durante a minha apresentação, é que devemos, como comunidade, ter muito cuidado a não continuar a perpetuar desinformação. Então, essa ideia de que as populações nas diásporas que são desunidas e que não se entendem e que não sabem, é preciso termos muito cuidado, porque isso muitas vezes é também um bocado de desinformação para não permitir que nós estejamos unidos e realmente façamos o progresso que é necessário fazer aqui na diáspora. Por outro lado, para concordar com a colega, eu acho que se nos lembrarmos que um dos grandes dos pontos principais da ideologia da supremacia branca é que a pessoa negra não é humana, ou não é completamente humana, né? É algo que pode ser tratado de forma subhumana, digamos assim. Portanto, a questão de pormos informação sobre o contributo dos afrodescendentes ou da pessoa negra na literatura é um dos problemas maiores que nós temos à volta da diáspora. Mas é um problema que está a ser agora ganhar mais visibilidade e que eu acho, na minha opinião, que está a fazer alguns avanços. E para mim está a fazer alguns avanços, sobretudo na parte dos jovens, porque os jovens realmente, sobretudo nas universidades, nas escolas, eles simplesmente estão-se a negar a estudar qualquer coisa que seja referente às experiências dos descendentes dos escravos ou às experiências africanas ou às realidades africanas que não tenha sido escrito por africanos. Eu, por exemplo, já não leio. Eu não leio nada sobre o continente africano que não tenha um autor, ou pelo menos um subautor, que tenha alguém que tenha feito parte dessa pesquisa, que não seja africano. Eu acho absolutamente ridículo que europeus e seja a quem for estejam a escrever a nossa história. E o que é que acontece quando essas pessoas... Provavelmente não todas, né? Mas quando muitas dessas pessoas escrevem a nossa história. São histórias que são escritas às versões dele. Eles põem ênfase em umas coisas, tiram ênfase de outras, e estamos a ler a nossa história de uma forma que muito provavelmente e quase certamente não é a história que nós devemos realmente concentrar os nossos esforços em aprender. Portanto, essa ideia da decolonização da literatura é realmente uma ideia que tem um movimento muito forte, sobretudo desde 2 anos atrás, com o Black Lives Matter, e toda essa movimentação da gente, sobretudo da gente jovem aqui nas Américas, e também a escritora Nikole Hannah-Jones, do New York Times, que escreveu o projeto 1619, que é exatamente sobre isso, incluir a história africana e a história dos escravizados na literatura das escolas aqui nos Estados Unidos. É todo um grande... tem sido muito problemático, mas existe esse movimento de ter a certeza que a nossa história está a ser contada por nós mesmos. O meu último ponto é sobre a diáspora e a cultura, etc. A minha experiência é que todas as pessoas que eu encontro da diáspora têm uma sede de conhecer a história africana, de saber de onde é que vem, de saber, de entenderem e conhecerem a sua identidade, o que é que eles são, de onde é que vêm, etc, etc. E rapidamente, só para terminar, muito recentemente eu estava numa viagem na diáspora e conheci uma senhora que no dia seguinte veio vestida com casaco com o padrão Samacaca. Ela é da Jamaica.
E eu, no fim da reunião, fui ter com ela e disse, olha que bom, você está vestida com um padrão que é um padrão do meu país, de Angola. A senhora não me largou o fim de semana todo, ela só andava atrás de mim porque queria saber mais e mais e mais, interessada, etc, etc. E ela comprou o vestido, o casaco, na Jamaica. Portanto, na Jamaica existe um designer, alguém que tem uma fascinação pela cultura, pela arte, que está interessado na cultura africana e nos padrões africanos. E podemos multiplicar isso por milhões, e sabemos que essa é realmente a realidade das pessoas na diáspora, da maior parte das pessoas na diáspora, e, portanto, eu diria, vamos ter cuidado de não alimentar essas histórias que existem de desunião, etc., porque estamos a perpetuar histórias que não são sempre exatamente concretas e verdadeiras. Obrigada. Zé Otávio, acho que desapareceu. Bom, então iríamos dar a palavra à senhora dona Ana Paula Correia Vítor, por favor. Muito obrigada, professor Zé Otávio Serra Van Dunen. Muito boa tarde, estimados participantes e digníssimas painelistas. Eu gostaria, antes de mais, de felicitar as nossas painelistas pelos seus brilhantes temas e pela forma como qualquer uma das três senhoras conseguiu aqui manifestar, expressar não só o seu conhecimento, como manifestar a forma como participam ativamente nesta luta, nesta temática. Eu devo dizer muito particularmente que não é um tema onde eu me sinta como um peixe dentro d'água, mas por estar temporariamente a residir na Argentina, em Buenos Aires, o tema chamou-me a atenção e, na realidade, à medida que nós nos vamos aproximando uns dos outros, sentimos que muitas vezes somos interpelados e nos perguntam: és afrodescendente ou és africana pura? E então esta pergunta fez com que, na realidade, eu me tivesse aproximado bastante do grupo dos afrodescendentes aqui na Argentina. Infelizmente não consegui que algumas organizações afrodescendentes participassem neste debate, porque o convite chegou um bocadinho atrasado a elas, mas eu quero aqui, neste momento, passar uma informação que, para a nossa amiga Silvane Euclénio, poderá servir de incentivo, de encorajamento para não desistir. Ouvi com bastante tristeza o que disse relativamente ao Brasil, claro que é uma coisa que não faz sentido, mas só para dizer que são dois países tão próximos geograficamente e tudo leva a crer que nesta matéria Brasil poderá beber um bocado da experiência da Argentina. No ano de 2013, com a Lei 26.852, que estabeleceu o dia 8 de novembro como o Dia Nacional dos Afro-Argentinos e o Dia da Cultura Afro. Quer dizer que, a partir de 2013, que foi dada uma abertura total aos afrodescendentes aqui na Argentina. E o ponto máximo deste espaço que foi aberto foi ontem, Dia Nacional da Argentina, que circulava pelos telefones, nas mensagens do WhatsApp, a informação de que um pedido vindo de um grupo de organizações afrodescendentes enviou um pedido ao governo para incorporar a imagem da senhora Maria Remédios de Valle na sua moeda nacional. Portanto, nas notas que sairão brevemente. E o governo argentino respondeu favoravelmente, dizendo que a inclusão do nome da soldada afrodescendente Maria Remédios de Valle nas notas, na moeda
no dinheiro argentino é um gesto altamente simbólico para as comunidades afro na Argentina em particular e da sociedade argentina no geral. Portanto, isto apenas como informação, acho que é um contributo bastante significativo, porque independentemente do objetivo ser o mesmo, mas as respostas não surgem todas no mesmo momento. Portanto, a minha solidariedade muito profunda para a senhora Silvane Euclénio e dizer que deve continuar nesta luta constante, porque mais dia menos dia poderemos nos surpreender com momentos de visibilidade igual a este que começamos a sentir na Argentina a partir de 2013. Muito obrigada, professor doutor. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Eu tive um apagão aqui, saí, mas já voltei. Eu não sei, professor Paulo de Carvalho, a professora Patrícia da Silva vai ter que sair, informou-nos agora. Não vejo aqui mais questões colocadas. Professor Paulo de Carvalho, queria saber... há aqui duas questões, do Zeferino Boal e do João Trindade. Vou pedir, vamos registrar essas duas intervenções. Zeferino Boal, por favor, e depois João Trindade. Zeferino Boal. Sim, já está. Já está. Já está. Eu vou procurar ser breve, no sentido em que esta conversa, e eu peço desculpa, entrei atrasado, pensei que era às 19 horas normais, e por isso perdi um bocado uma intervenção inicial. Eu subscrevo algumas coisas, bastantes, que a querida amiga Inocência Mata citou, e quero o Zoom, estas nossas conversas de Zoom, e o meu querido amigo José Otávio Venduna foi um dos felizardos que já tive a oportunidade de ouvir à distância, que se calhar, se não fosse o Zoom e todas estas tecnologias, não tinha tido a oportunidade de ouvir. Nomeadamente, tenho ficado surpreendido porque temos uma parceria com pessoas, cidadãos no Brasil, e fiquei de veras surpreendido com algumas coisas que hoje foram reafirmadas do que é que se passa no Brasil. E se passa no Brasil, não agora, mas também já há muito tempo. Mas eu queria só dar um testemunho que o inverso, eu senti-o na pele num momento menos adequado, e também já o senti o contrário. Mas a diáspora africana em Portugal, e por isso é que eu comecei por salientar a querida amiga Inocência Mata, às vezes nós temos dificuldade de trazer alguns oradores, alguns palestrantes, para certas conferências para falar de temas, quer por esta via agora, quer a nível universitário, porque muitas das vezes se escusam de se assumir com aquele conhecimento que têm e refugiam sempre nas zonas de conforto dos nossos convívios. Às vezes, não sei, essa Inocência acho que tocou o ponto essencial, que é faltar às vezes a coragem de, em certos meios académicos, e não só, fazer intervenções nesse sentido. E eu acho que estas novas tecnologias pode ser que ajudem a que esta mensagem daquilo tudo que se tem criticado e no novo mundo, neste novo século, que as pessoas têm muito para dar. Há muita coisa para receber, mas há muito para dar, e não ter medo de, nos locais certos, também o dizer. Era só este testemunho que eu queria partilhar. Muito obrigado, Zeferino, por essa intervenção. Passa a palavra ao último, João Trindade. A última intervenção. Boa noite. Boa noite. Saudar a academia por mais uma iniciativa desse
e a todos os participantes. Dizer apenas que, atendo-me à abordagem interessante feita pela professora doutora Inocência Mata sobre os imigrantes em África, a forma como os cidadãos nacionais se relacionam com os imigrantes estrangeiros. Eu queria somente partilhar situações que eu tenho verificado. Eu sou formado em História, estou a fazer mestrado em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, mas eu queria referir que aos cidadãos africanos oriundos da África do Oeste, senegaleses, pronto, todos aqueles que vivem aqui em Angola, mas que são oriundos dessa região da África, foi-lhes atribuída uma identidade genérica através do termo Mamadou. Inicialmente, na década de 90, no princípio da década de 90, falava-se muito, eram mais conhecidos como senegaleses, malianos, e principalmente porque vendiam carne assada, o chamado pincho, que é muito consumido aqui em Angola. Mas com o decorrer do tempo, já não se faz menção, deixou-se fazer menção à cidadania deles. Senegalês, já não se fala disso. Quando se fala de Mamadou, é um termo que, em função do tom com que é usado, tem uma carga pejorativa. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar com um professor lá na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, que chegou a dizer que em Angola, infelizmente, os cidadãos oriundos da África do Oeste são conhecidos apenas por exercer esse tipo de atividade, digamos assim, humilde. Ou seja, são o pior que vem para Angola. Os pincheiros, o cantineiro, pronto. E, infelizmente é assim. Mas eu, que regularmente faço compras a esses nossos irmãos da África, mas falo mesmo muito sinceramente, quando, por força da minha formação, procuro saber um pouco mais sobre Sundiata Keita e outros soberanos que reinaram nos impérios pré-coloniais, eu sinto uma enorme satisfação. Quer dizer, é qualquer coisa que eu próprio não consigo. E um deles uma vez me disse, olha, é interessante, é bom ouvir isso, o angolano não sabe disso. Eu penso que a academia, de facto, tem um papel a cumprir. Está cá, neste preciso momento, o presidente do Ghana, que no seu discurso ontem, ao lado do estadista angolano, falou de uma possível cooperação com acadêmicos angolanos no que diz respeito à área da formação. O Senegal tem um laboratório reconhecido internacionalmente, estão dispostos a colaborar na área da investigação, da formação de quadros também. E eu acho que mesmo as próprias literaturas africanas, eu acho que deveria haver um intercâmbio. É claro que a professora Inocência Mata é conhecida aqui em Angola, mas acredito que há outros cidadãos guineenses, que há outros acadêmicos, que além do professor Adedejo Motoso, que fez um trabalho muito interessante, um estudo comparativo da obra de Senghor e Agostinho Neto. Eu acho que esse intercâmbio, ao nível acadêmico, poderia ainda ser levado a uma outra dimensão, de forma a, digamos assim, dar-se um contributo para acabar com esses estigmas relativamente a cidadãos estrangeiros, ou os imigrantes, se esse é o termo mais correto. Quando se fala, por exemplo, do Congo, o Congo Kinshasa, e há uma expressão, isto parece um Congo, ou seja, isto parece uma balbúrdia, não se tem noção dos cérebros que o Congo tem e nas melhores universidades. Esse era apenas o contributo que eu queria dar para o debate. Muito obrigado, João Trindade, um belíssimo contributo, é extremamente importante. As duas das nossas companheiras de painel já tiveram que sair. Eu vou deixar a professora Inocência Mata fazer aqui um remate
rápido sobre estas questões muito importantes, porque de facto aqui o João Trindade colocou aqui o dedo na ferida também, né? Que é no fundo a forma como nós próprios tratamos as diásporas que estão nos nossos países africanos. Não sei se a Mata tinha colocado este tema, a dificuldade que temos de circular informação, saber, conhecimento entre nós. Acreditem que grande parte do que existe é resultado, se quisermos, do nosso encontro na diáspora, quando fomos estudar, e que umas vezes se mantém, se consolida, outras vezes se perde. Né? Os meus amigos senegaleses, os meus amigos guinenses, os meus amigos cabo-verdianos, os meus amigos malianos, foram feitos enquanto eu fui estudante no exterior, quer dizer, e até hoje alimenta essas relações, mas nem sempre isso se mantém. Professor, não sei se Mata, um remate, a baliza, para fecharmos aqui a nossa tertúlia. O micro. Desativar. Ok. Bem, fiquei sozinha agora. Eu achei muito pertinentes as questões de que nós falamos, e penso que a academia podia continuar a discutir questões relacionadas, por exemplo, com as representações que nós temos de nós. Eu acho isso muito importante. A Patrícia, que já não está cá, ela disse uma coisa que, bem, ainda bem que o Zeferino, de certa forma, veio ela disse que todos os afrodescendentes que ela conhece querem conhecer a África, querem se aproximar da África. Que bom, eu não tenho essa experiência. E o Zeferino pôs a questão, eu não tenho essa experiência. Não tenho essa experiência. Aqui, por exemplo, não é raro, eu vou repetir, não é raro ver africanos, negro-africanos e afrodescendentes, que já têm a cabeça de fora, se afastarem e não quererem participar em todo o processo. Eu não digo ser ativista, eu não sou ativista. Eu não sou ativista. De todo o processo, na verdade, o que nós estamos a fazer é de reivindicação do nosso lugar, não é? Numa Europa que se construiu também a partir do nosso trabalho. É só isso, não é? É só isso. Portanto, o Sarkozy, eu costumo dar o exemplo de Sarkozy. O Sarkozy é francês de primeira geração. Os pais de Sarkozy são húngaros. Os pais de Sarkozy não são os avós. Os pais de Sarkozy são húngaros. Aqui em Portugal, disse imigrante de terceira geração. Que imigrante de terceira geração, meu Deus? O avô já nasceu aqui, como é que ele é imigrante? Portanto, o trabalho é esse. O nosso trabalho é esse. O que não quer dizer, e é também um discurso que eu faço, que não quer dizer que esse jovem que não conhece outra sociedade, que não conhece outra bandeira, que não conhece outra cultura, não tenha relações com a África. Claro, é óbvio. Na casa dele, aos fins de semana, em vez de cozida portuguesa, ele come cachupa, ele come moamba, ele come calulu, ele come caldo de mancarra, ele come caldo de siti, ele come chabéu. Portanto, ele é português, só que ele é português de outras origens. Esta é a nossa luta. E que isto também se reflete, eu não falei disso, e essa também é uma das minhas causas, é trazer para os manuais essa diversidade. A diversidade da paisagem humana portuguesa tem que estar representada nos manuais, mas não está, quer dizer, vai estando, não é? Ainda há 2 meses estive numa workshop em que
houve uma colega do ensino básico que mostrou o material com o qual ela está a trabalhar, que é assim, o João os pais de João são do Minho, mas ele nasceu em Lisboa. Os pais da Leonor são do Algarve, e o pai é do Algarve e a mãe é do Aveiro. E aparece a menina negra. Assim. A Luena é de Angola. A negra não pode ser portuguesa. Portanto, esta é a nossa luta, a luta pelo direito de pertença, a luta pela desconstrução das representações, não é? E, ao mesmo tempo, a luta para que nós sejamos vistos também, portanto, as gerações mais novas, que sejamos vistos também como pertencentes aos países dos pais, dos avós. Por incrível que pareça, e com isso me calo, esta não é uma tarefa fácil. Esta não é uma tarefa fácil. Por incrível que pareça, não é uma tarefa fácil, não é? Sermos reconhecidos, portanto, um jovem cuja mãe é de origem angolana, ele ser reconhecido como angolano pelo Estado angolano, ser reconhecido como são tomense pelo Estado de São Tomense ou pelo Estado moçambicano. Por incrível que pareça, esta não é uma tarefa fácil. Portanto, a nossa luta é multidimensional. Muito obrigado, Inocência. Eu acho que é isso mesmo. E fico com a sensação que a academia vai trazendo aqui para a agenda um conjunto de temas que pedem uma segunda edição, uma terceira edição. Por quê? Porque quando falamos de facto de diásporas, não conseguimos esgotar todas as latitudes a que a diáspora tem direito, e por isso mesmo eu acho que vamos voltar a este tema, que é muito importante discutirmos, sobretudo por esta forma, como é que eu posso dizer, esta forma aberta da abordagem desconstruída de preconceitos e também de algum folclore que se monta à volta desse africanamente estar. Eu acho que vale a pena nós voltarmos a isso. Eu queria muito agradecer à professora Patrícia Silva, que já se foi embora, à professora Silvania Clênio, à professora Inocência Mata, o professor Docoberto não pode estar presente, e espero que estes contactos também permitam que a gente constitua redes para debate e troca de ideias, mesmo fora da academia, mas que nos ajude, de facto, a visualizar melhor os problemas, os desafios que temos aqui presentes. Agradeço a todos os presentes, a todas as intervenções, todos os presentes. Professor Paulo Carvalho, não sei se tem para fechar, para dar uma palavra, mas para mim foi uma felicidade estar aqui com todos vós. Foi um prazer, Zé Otávio, foi um prazer. Muito bem, muito obrigado a todos. Eu queria dar duas notas antes de fechar, fazer uma retificação. O jovem Trindade disse que, por engano, ele depois retificou-se sem o mencionar, que está em Angola o presidente do Ghana, é o presidente do Senegal. Ele depois, a seguir, referiu o Senegal. Mas queria também responder a uma preocupação apresentada por um dos participantes, de seu nome Patrício Jeremias, a respeito da questão que eu apresentei. Ele pergunta se eu naquela altura assinei o acordo de cooperação. Sim, respondo que sim, o acordo foi assinado com a condição que, portanto, com a exigência que nós fizemos. Pronto, eu depois saí da universidade e não sei até que ponto o acordo está a ser concretizado nos termos idealizados, ou seja, com a nossa participação também em júris de doutoramento que abordem temáticas para além das africanas. Então, eu quero agradecer a cada uma das nossas conferencistas do dia de hoje. Quero pedir desculpas
desculpas, porque, de facto, as três, por sinal, em primeiro lugar, a doutora Patrícia Silva, depois também a professora Silvani Euclénio, anunciaram que tinham, portanto, outros afazeres. A professora Inocência Mata também disse que às 8h30, às 20h30 tinha que sair. Portanto, acredito que já tenha saído ou que esteja em vias de o fazer. Portanto, muito obrigado a cada uma pela sua participação. Vamos pedir desculpas também pela ausência do professor Dagoberto Fonseca, que tem sido um habitué por aqui, mas que, pronto, enfim, desta vez ele tinha dito que está a participar numa conferência internacional, iria sair da sala para se conectar, teve dificuldades de conexão a partir do telemóvel. Pronto, vamos agradecer também as presenças e as participações a partir da Argentina, do Brasil, da Itália, de Portugal, dos Estados Unidos da América, bom, e de Angola, obviamente. Bom, e vamos também anunciar o que é que temos para as próximas semanas. Para o próximo mês nós trazemos 4 conferências, 2 da área das ciências sociais e 2 da literatura. Vamos começar com um histórico, Manuel Boal, que nos vai falar da ação do CEVAR. O CEVAR, o que é? O Corpo Voluntário Angolano de Assistência aos Refugiados, de décadas passadas. Portanto, teremos um pouco de história na próxima semana. Depois, a doutora Fátima Viegas vai nos falar da cura nas igrejas pentecostais em Angola. Estas 2 conferências vão ser moderadas pelo sociólogo e psicólogo Laurindo Vieira. As 2 últimas conferências da área da literatura, pronto, para isso trazemos a videoobra primeiro de Ismael Mateus e depois de Conceição Cristóvão, em mais 2 conferências que serão moderadas pelo crítico literário Adriano Michins. Portanto, uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença e até à próxima conversa da Academia, à quinta-feira. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima. Uma boa noite para todos. Um abraço. Obrigado. Boa noite.